Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Estamos no último dia do ano e queremos encerrar o ano como de costume com esse nosso tempo de reunidos como paróquia, como irmãos, aos pés do Senhor para escutarmos a sua palavra. O evangelho de hoje é o de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. João 1, 1 a 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que é a luz de verdade, que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E contemplamos sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés nos foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o Filho unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos convida ainda a repercutir a verdade da encarnação e a consequência do nascimento de Nosso Senhor. Porque Ele se fez carne no seio da Virgem Maria, o Verbo eterno de Deus. Nós temos a própria glória de Deus, como víamos no Evangelho, presente, manifestada. O Evangelho nos dizia, e nós contemplamos a sua glória. A glória, que é a realidade mesma da vida divina, chegou até nós da maneira mais humilde que nem poderíamos conceber, quando o Verbo se fez carne e nasceu da Virgem Maria. A glória de Deus se manifestou para que nós pudéssemos encontrar não só a realidade divina, o amor, a graça, a verdade, como vimos aqui, a graça e a verdade nos vieram através de Jesus, ou seja, com este dom precioso, com esta graça da encarnação, quantas coisas vieram até nós. A glória de Deus que se manifesta e nós podemos contemplar. A graça e a verdade que estão em Cristo e é o próprio Cristo para nós, graça e verdade. Então, o que nos foi dado neste dom precioso da vinda do Filho de Deus em nossa carne? É importante que nós lembremos sempre disso.
porque toda vez, a nossa vida toda está marcada por isso. Nós somos filhos de Deus por causa disso. E, de fato, nós temos nessa verdade, então, não só a compreensão da maravilha dos dons de Deus, mas também da maneira como Ele quer vir até nós. Veio de maneira humilde e pequena. A humildade é, pois, a maneira através da qual o Senhor transmite e traduz esses dons preciosos para nós. O dom, a manifestação da glória de Deus, a verdade e a graça, que são Ele mesmo. Essas coisas todas nós temos acesso quando sabemos trilhar com Cristo o mesmo caminho trilhado por Ele, o mesmo caminho trilhado pela Virgem Maria, o caminho da humildade. O mesmo caminho trilhado por João Batista, que veio, como nos diz também aqui o Evangelho, como testemunha para dar testemunho da luz. Como é que nós vamos? Vejam só, nós temos essa carga pesada, vamos dizer assim, de dons e de graças que são manifestados e vêm até nós através da encarnação. Nós temos a metodologia divina de se servir de coisas simples e humildes para transmitir coisas tão elevadas. E nós temos aqui, então, a urgência e a necessidade de transmitir estas coisas, tanto as graças e os dons, quanto o modo de chegar até elas. E aí justamente vem essa ideia de dar testemunho da luz na figura de João Batista. Esse testemunho da luz precisa manifestar-se através daqueles que contemplam a glória, daqueles que conhecem a verdade, daqueles que são alcançados pela graça. Nós precisamos fazer com que justamente este mundo que se fechou para o Senhor seja iluminado por esse testemunho. Então, qual a grandeza da missão que reveste a nossa condição? É tal, amados irmãos e irmãs, que é gravíssimo que nós deixemos de lado, nos subtraiamos a esta missão. Precisamos iluminar o mundo com um testemunho autêntico de vida cristã, de vida de filhos de Deus, ou seja, de consciência do que esse grande dom, esse grande milagre da encarnação, de tudo aquilo que Ele realizou concreta e vivamente na nossa vida. Nós somos filhos de Deus porque o Verbo se fez carne, porque o Filho de Deus habitou entre nós e nos fez filhos na sua filiação. Então, amados irmãos e irmãs, esse testemunho precisa ser luz, porque aqueles que não conhecem isso vivem sim nas trevas, vivem neste mundo que fecha a porta para o Cristo e não se dão conta. É sério e grave que nós cristãos demos testemunho. O não fazê-lo é sim um pecado. O não fazê-lo é abandonar o mundo à própria sorte por não tornar conhecido o mistério da graça e da salvação. Então, precisamos encerrar este ano convidados por Cristo a uma profunda revisão de vida. O que temos feito da nossa vida e o que nela pode ser utilizado pelo Senhor como anúncio e testemunho da luz. Se nossa vida não anuncia, não fala, não aponta, não revela a presença, a ação e a alegria desta ação do Cristo no mundo e em nós, então nós somos uma contradição, amados irmãos e irmãs. Estejamos atentos, firmes, fortes e decididos em empreender todos os esforços necessários para que a nossa vida possa servir ao Senhor como testemunho da luz. E tenhamos a certeza de que nisso nós somos sim sustentados, amparados, conduzidos pela graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Encerrando o ano, nós vamos também dar início ao período de férias no nosso programa Bom Dia São Pedro. Então, este é o último programa. Janeiro e fevereiro nós não temos e voltamos apenas em março. E aí, por isso, quero aproveitar para recordar-lhes, então, dos nossos avisos para este período. Em primeiro lugar, recordando que temos 2 dias de preceito, o sábado, dia 1º, o dia da Mãe de Deus, a solenidade da Mãe de Deus, e o domingo, que é dia do Senhor, e solenidade da Epifania. Nesses 2 dias, então, nós devemos, como fiéis aos nossos compromissos
de vida cristã e de filhos de Deus, nós deveríamos então nos organizar para ir à missa nesses dias. Nós temos veiculado os horários de missa nesses dias com um amplo atendimento às comunidades para que seja mais fácil a participação. Fica o convite a não deixarmos passar em branco, né? Aviso também então a respeito da catequese. As inscrições para a primeira Eucaristia ou de adultos estão abertas até o dia 31 de janeiro. E para agendar, então, basta, para fazer a inscrição, basta agendar uma conversa com um dos padres aqui, através do WhatsApp da paróquia, que é pelo número 3286-1187. Aí se marca uma conversa e a gente encaminha todas as coisas. Podem se inscrever aqueles que nasceram até 2012, ou seja, que vão completar 10 anos no ano que vem ou que já têm. A Pastoral da Saúde está fechada e reabre no dia 10 de janeiro, e nesse período de férias terá atendimento nas segundas e nas quintas da 1h30 da tarde até as 5 da tarde. A Caritas de Bazar Solidário, nesses meses também, terá atendimento reduzido somente nas quartas-feiras, das 2 às 5 da tarde. E os nossos calendários do dízimo para o ano que vem estão disponíveis aqui na Secretaria da Paróquia. Podem ser retirados aqui ou podem ser solicitados na respectiva comunidade. Então se faz a solicitação com as lideranças da comunidade e eles nos repassam. A gente preenche, entrega tudo certinho para eles e se pode buscar lá para caso fique ruim vir até aqui ou enfim, para facilitar a retirada dos calendários. Tudo isso para atender da melhor forma possível a nossa comunidade. Muito bem, então, que tenhamos uma passagem de ano em que coloquemos a nossa vida como um todo nas mãos de Nosso Senhor. É um período propício para darmos graças a Deus, tanto que a igreja nos convida a rezar aquele hino Te Deum, né? A vós, ó Deus, louvamos, como um convite justamente à estação de graças que é própria de quem termina aquilo que começou em Deus. Termina em Deus aquilo que em Deus começou e procurou viver e fazer. E que foi este ano, que é este ano que está terminando. E que assim, com essas mesmas disposições, nós possamos começar este novo ano com novos propósitos, nova coragem, novas disposições para fazer a vontade de Deus e deixar-nos moldar por ela. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada passagem de ano. Fiquem com Deus.